mas eu vou continuar tentando admitir a Nicole. É isso, pessoal. Muito boa noite. Um prazer mais uma vez estar com vocês nesse finzinho de semestre. A gente está apenas temos o encontro de hoje, encontro da semana que vem, e aí já teremos a N2 de vocês. Se você está me ouvindo e por algum acaso não conseguiu fazer a atividade 2 por alguma razão justificável, me mande um e-mail, tá? Não perca essa nota, porque ela vai ser muito importante, atividade 2, para a composição geral da nota de vocês. Então, se você teve uma razão para se ausentar daquele encontro que foi no dia 29 de abril, me dê um alô. Bom, pessoal, hoje, como a gente havia conversado, eu estou devendo para vocês Extraordinário Especial e Rock, que eu vou deixar para a última aula, para a semana que vem, porque eu não consegui preparar o material que eu queria para deixar bonitinho para vocês. Então, como vocês já todos e todas têm acesso, vocês estão em mãos com material de revisão criminal e de mandado de segurança e sua utilização na seara, no âmbito criminal. É sobre isso que a gente vai conversar no nosso encontro de hoje e, portanto, encerrar as ações de impugnação no processo penal. Porque, se lembrem, a gente começou a disciplina vendo o recursos, meios de impugnar uma decisão no processo penal. Começamos isso vendo recursos. Aula passada, começamos com o pé direito mais legal das ações de impugnação, mais utilizado, o que vale mais a pena vocês gastarem energia, que é o habeas corpus. Lembrando que as ações de impugnação não se confundem com recursos, especialmente por duas razões. Não se sujeitam a prazo de preclusão e também instauram nova relação processual. Eles não estão dentro da preclusão processual de uma relação já instaurada e também instauram uma nova relação processual com uma nova triangulação com partes, com juiz. A parte compõe o polo ativo, juiz, polo passivo, então são coisas distintas. Bom, hoje, pessoal, eu não preparei slides para vocês, eu vou só utilizar meus rabiscos, porque hoje eu não tenho artigos ou pontos muito específicos para trabalhar com vocês em relação a essas duas ações. Eu quero só fazer algumas explicações a respeito de ambas. E uma vez entendido o que a gente já conversou aula passada, inclusive o habeas corpus, fica muito tranquilo de entender o que a gente vai conversar agora. Eu só vou gastar um pouquinho mais de tempo com vocês para falar um pouco sobre a primeira ação, que é a revisão criminal, porque ela é bastante peculiar, ela necessariamente faz com que a gente aborde algumas questões conceituais do próprio processo penal. Então, talvez a gente tenha que conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que vocês talvez tenham visto mais no começo do curso, mas que se fazem presentes agora também, e talvez agora com vocês mais maduros, faça até mais sentido. Pessoal, lembrando que a sala é sempre de vocês, qualquer coisa, parem, perguntem, não tenham dúvida, e é isso. Lembrando que os silêncios são sempre tidos como algo positivo. Pessoal, pois bem, a gente vai começar hoje conversando sobre revisão criminal. A revisão criminal, percebam o nome dela, ela é uma ação voltada a rever uma decisão judicial. E esse é um ponto-chave que a gente precisa entender hoje e que eu digo que talvez vocês já tenham visto anteriormente e que a gente precisa parar para reforçar no encontro de hoje. Vocês devem saber que quando nós temos algumas espécies de decisões criminais, elas fazem trânsito em julgado material e, portanto, impedem que o Estado, para fazer valer o ius puniendi, reveja, reabra um caso já decidido. Então, isso a gente começa a ver desde o inquérito policial, lá na fase de investigação. Vocês, todo mundo aqui já sabe. Deixa eu abrir meu quadro / rabisco e
Tentar não perder vocês e recebendo quem for entrando. A Nicole segue persistente. Eu também sigo aceitando ela aqui. Tomara que dê certo. Então, pessoal, vamos voltar lá para esses primeiros encontros que vocês tiveram de processo penal e lembrar da figura da investigação, do inquérito policial ou do TCO, os crimes do juizado. O inquérito policial foi relatado, foi encerrado. Ele vai chegar ao Ministério Público. O Ministério Público tem três possibilidades, basicamente, à vista dos elementos de convicção da opinião delite que foram colhidos em fase investigativa. Primeira opção, denúncia. Inicia ação penal. Segunda opção, devolve para o delegado e fala, delegado, faça mais diligências. Terceira opção, arquivamento. Porque não há crime. E também ele poderia, seria uma quarta hipótese, declinar a sua atribuição ou pedir para o juiz se reconhecer incompetente, fazer declínio de competência. Mas existe uma situação, aqui no inquérito policial, aqui em que eu sequer tenho ação penal instaurada, então eu estou muito antes das fases recursais, eu não tenho nem decisão, eu não tenho ação penal existente. Aqui, pessoal, existem situações em que se o Ministério Público fala, seu juiz, estou arquivando inquérito policial, e o juiz concorda, o juiz homologa o arquivamento, ainda que eu tenha novas provas, eu não consigo mais reabrir essa investigação. Existem situações, pessoal, em que eu vou ter o arquivamento do inquérito policial e que eu posso reabri-lo nos termos do artigo 18 do CPP e também tem uma súmula do STF, que eles sabem que eu sou péssimo de número, eu não vou lembrar, que diz que é dado a vista de novas provas, é dado ao membro do Ministério Público pedir o desarquivamento de uma investigação para voltar a conduzi-la. Então, imagine uma situação em que eu estou investigando um homicídio. O homicídio é um crime que tem baixíssimo índice de solução. Meu inquérito policial, eu não tenho autor, eu não sei quem é, eu tenho corpo, eu tenho materialidade, mas eu não sei quem foi que praticou o crime. Eu estou investigando isso tem 1 ano e meio, 2 anos, bate no Ministério Público depois de tudo isso. O Ministério Público fala, olha, eu vou arquivar por falta de provas, porque eu não tenho autoria aqui. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Bate no juiz, o juiz fala, tudo bem, homologo. Lembrando que se o juiz discorda do Ministério Público, a gente tem que seguir aquela sistemática do artigo 28 do CPP, que é remeter os autos para a instância superior interna do Ministério Público. O Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça, no Ministério Público Federal existem câmaras de coordenação e revisão. Mas, enfim, o juiz concorda com o Ministério Público, homologa o arquivamento desse caso de homicídio. Nessa hipótese específica, em que expressamente houve o arquivamento de um inquérito policial por falta de provas, é possível que, posteriormente, essa investigação seja reaberta. Por quê? O arquivamento com base na falta de prova, ele não faz coisa julgada material. Agora imaginem a seguinte situação. Eu estou investigando um determinado caso que envolve um furto de um shampoo, um pote de margarina no supermercado.
Imagine que nessa situação eu tenho o inquérito policial instaurado, o delegado relata, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público, à vista dessa investigação, fala, olha, seu juiz, vou arquivar, só que eu estou arquivando com base na insignificância. A insignificância, como vocês sabem, ela é um elemento que impede a tipificação material da conduta. Ou seja, quando eu aplico o princípio da insignificância em uma dada conduta, eu estou dizendo que essa conduta não é típica, portanto, não há crime. Se o Ministério Público, por exemplo, pede para arquivar uma investigação com base na ausência de crime e o juiz homologa isso, pessoal, isso nunca mais poderá ser reaberto. Nunca mais. Isso não pode ser revisto. Porque nessa situação eu tenho o trânsito em julgado material da situação criminal. Então, em hipóteses em que há arquivamento de inquérito, percebam, inquérito policial, eu estou na fase prévia à ação penal. Se eu tenho arquivamento de investigação com base em qualquer elemento que não seja falta de provas, eu tenho coisa julgada material. Olha só que caso curioso. Imaginem vocês. Região de fronteira, Mato Grosso do Sul, fronteira com Paraguai, fronteira com Bolívia, duas conhecidíssimas rotas de tráfico internacional. Bolívia passa cocaína por dentro de Mato Grosso do Sul, chega a São Paulo e pelo Porto de Santos é exportada para a Europa, do que se chama de Rota Caipira, e por Ponta Porã, por Pedro Juan Cabaleiro, entram quantidades gigantescas, enormes, massivas de maconha, que em regra é redistribuída para consumo nos estados no interior do Brasil. Nesse cenário, que é um cenário, um contexto de gangues, de certa forma, aquela coisa bem faroeste, imagine que o indivíduo é um traficante conhecido, traficante com muita articulação na região de fronteira, e esse indivíduo começa a ser investigado pela Polícia Federal por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uma série de crimes conexos. Só que durante a investigação, chega ao conhecimento da polícia que esse cara foi morto. Esse cara foi morto na beira do rio por um desafeto dele. O relato é que o corpo caiu na correnteza, não foi encontrado, no entanto, foi lavrada a certidão de óbito desse indivíduo. Nessa situação, pessoal, vocês também já sabem que nos termos do artigo 107, inciso 1º do Código Penal, é extinta a punibilidade na hipótese de morte do agente. Então, imagine, sou delegado de polícia, estou diante dessa situação, falo ao Ministério Público, dá uma olhada aí, porque o cara morreu. O que a gente faz com isso? O Ministério Público olha, porque eu tenho a certidão de óbito em mãos, eu acho que o 62 do CPP nos diz que para a extinção de punibilidade com base em óbito, você precisa da certidão de óbito. O MP diz, seu juiz, extinta a punibilidade do cara, arquiva esse inquérito em relação a ele. Só que depois se descobre que, na verdade, isso havia sido forjado, que esse cara não morreu coisa nenhuma, que era tudo mentira. E ele conseguiu, seja fazendo inserir na base de dados do cartório, e, portanto, caracterizando falsidade ideológica, seja por meio de uma outra espécie de falsidade material no documento, que a certidão de óbito era falsa. Pessoal, para vocês terem uma ideia do peso de como isso é algo robusto, é algo rígido, existe uma linha doutrinária e jurisprudencial que diz que, ainda na situação de certidão de óbito materialmente falsa ou ideologicamente falsa, que ensejou o arquivamento do inquérito policial, não seria possível a reabertura. Então, percebam, isso é minoritário, tá? Hoje é consolidado, no âmbito do STF, pelo menos,
que se você arquiva o inquérito com base em certidão de óbito falsa, você poderia sim fazer a reabertura da investigação. Essa, inclusive, é a única hipótese, repito, é a única hipótese em que é possível reabrir investigação quando eu arquivo investigação por qualquer razão que não seja a ausência, a falta de provas suficientes. Eu digo tudo isso para vocês, para que vocês refresquem a memória em relação a esses pontos mais iniciais da disciplina e para trazer para vocês justamente essa noção do que é rever uma condenação criminal ou uma absolvição criminal. Será que pode? Será que não pode? E isso, pessoal, se vocês virarem a Constituição inteirinha, vocês não vão achar nenhum artigo que diga o que eu estou falando para vocês agora. Se vocês virarem o CPP inteirinho, o CP inteirinho, toda a legislação penal esparsa e processual penal esparsa, vocês não vão encontrar de onde que esse professor está tirando isso. Pessoal, isso, primeiro, para alguns, decorre indiretamente, implicitamente, de maneira imediata da nossa estrutura constitucional de garantias fundamentais. Só que, não obstante alguns entendam isso, a gente tem uma previsão específica na Convenção Americana de Direitos Humanos, que vocês talvez conheçam como o Pacto de São José da Costa Rica. É muito mais bonito chamar de CAD, tá? Chamar pelo apelido não é tão pomposo. Então, é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês já devem, certamente já ouviram falar dela, e ela vai falar para a gente, vamos abrir a CAD. Justamente o que eu estou dizendo, garantias judiciais, artigo. E ela diz para a gente justamente que, olha só, o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Ou seja, uma vez arquivado o inquérito policial, a investigação, uma vez proferida sentença absolutória com trânsito em julgado, eu não posso reabrir esse caso. Isso é vedado, pessoal. Vocês não podem fazer isso. Se vocês forem acusação, muito cuidado. Nunca, a não ser a investigação com falta de provas ou a investigação que foi arquivada com base em certidão de óbito falsa. E se vocês forem defesa também, fiquem espertos, porque se eventualmente alguém tenta fazer uma revisão ou reabrir um inquérito policial já arquivado, vocês têm que estar de olho nisso. E por que isso é tão importante entre nós? Porque vocês também já sabem que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela está em um patamar muito específico entre nós. Nossa pirâmide normativa, Constituição Federal, abaixo da Constituição, normas supralegais, ou seja, acima das leis. Quais são essas normas supralegais? Lei ordinária e lei complementar têm a mesma hierarquia, nunca se esqueçam disso. As normas supralegais, pessoal, elas são aquelas normas de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, internalizados, incorporados ao direito brasileiro, mas que não observaram aquele do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que diz que os tratados de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, terão status de emenda constitucional. Então, se eu tenho tratado de direitos humanos, ele pode ter status de emenda à Constituição ou esse status de supralegalidade, como é o caso da CAD.
Portanto, pessoal, tendo isso em mente, sabendo disso, a gente já pode agora afirmar com todas as letras, e vocês não vão se esquecer, da seguinte assertiva: não é possível revisão criminal pró-societate. Tem um E aqui. Desculpa, meu latim não é meu forte, nunca foi, nunca será. O societate, eu não sei se tem um E ou se tem um... Vamos falar que tem um E aqui no fim. Ou seja, eu não posso reabrir uma investigação criminal ou rever uma ação penal em que houve absolvição, já com trânsito em julgado, a não ser em benefício do acusado. Ou seja, se eu tentar reabrir uma investigação ou rever um caso em que já houve trânsito em julgado de uma absolvição criminal, eu estarei indo de encontro, eu estarei batendo a cara nessa cláusula que tem todo esse peso entre nós de impedir a revisão criminal pró-sociedade, ou seja, pró-coletividade, pró-sanção criminal, pró-nova condenação de um indivíduo, ou se tentar buscar a condenação de alguém que já foi inocentado. Então, com isso em mente, pessoal, a gente vai parar agora para olhar especificamente para a revisão criminal nos termos que o CPP nos traz. Se eu acertar o artigo, vou errar, claro que eu vou errar. E, acertei. Com tudo isso em mente, a gente tem que olhar agora para o 621 do CPP, que fala para a gente da situação oposta ao que eu estou exemplificando para vocês até agora, que é uma situação em que eu não estou preocupado em reabrir uma investigação para buscar uma condenação de alguém que já teve a absolvição decretada. Eu não vou reabrir, por exemplo, ou uma investigação para tentar agora fazer a persecução penal em face de alguém que praticou um ato que foi identificado que não era crime. O que nós temos em relação à revisão criminal são justamente situações que beneficiam o réu. Portanto, a revisão criminal, ela é um instrumento exclusivo da defesa, só podendo o Ministério Público se valer dela quando ele demonstrar interesse na tutela jurisdicional de revisão criminal. Mas percebam que eu só posso falar em revisão criminal em favor, em benefício, buscando uma vantagem para o réu, para a pessoa que foi condenada. Então, 621 fala para a gente que é possível reabrir um caso criminal em que há condenação, buscando melhorar a situação do indivíduo que já foi condenado. Isso pode se dar quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos, ou seja, contraria a lei ou a prova dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena. Então, pessoal, se eu tenho uma sentença que é ilegal ou que contraria drasticamente a prova dos autos, eu posso fazer revisão criminal. Eu posso falar, olha, tribunal, reabra aquele caso em que o João da Silva foi condenado, porque a condenação dele foi indevida. Porque a sentença aplicou a lei de maneira equivocada, porque a sentença contrariou todo o conjunto de provas que foi colhido durante a instrução. Ou outra situação, imaginem que eu tenho a prova toda da instrução criminal lastreada em depoimentos de testemunha que depois se descobre
que eram depoimentos falsos, em que houve inverdade. Também posso falar, olha, tribunal, sabe aquela sentença do João da Silva? A gente tem que rever. Mesmo com o trânsito em julgado, mesmo o João da Silva cumprindo pena. E, pessoal, mesmo com o condenado morto, mesmo com a pena extinta, é possível que você tenha o ajuizamento da revisão criminal em favor dessa pessoa nessas hipóteses. Também eu tenho a situação de descobrir provas novas. Isso também é possível em sede de revisão criminal. Um ponto importante é que a gente não vai produzir provas novas no curso da instrução, no curso da revisão criminal. Essas provas, elas têm que ser objeto de uma ação prévia. Eu não vou realizar essas novas provas em sede de revisão criminal. Eu vou ajuizar uma ação anteriormente, obtenho a prova e ainda assim, e aí a partir dela eu consigo ajuizar a revisão criminal. Um outro ponto também que não está aqui no 621, mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem que seria uma quarta possibilidade de fazer revisão criminal, é quando a decisão ou quando o processo é nulo. Então, eu teria essas 4 possibilidades para reabrir uma ação criminal que já tem trânsito em julgado. E percebam também que esse elemento, trânsito em julgado, ele é muito importante para que eu caracterize a possibilidade ou não de utilizar a revisão criminal. Por quê? Porque o trânsito em julgado é o elemento que justamente define a possibilidade da revisão. Percebam que o 621 no caput fala para a gente a revisão dos processos findos. Portanto, sem trânsito em julgado, eu não posso realizar a revisão criminal. A revisão criminal sempre vai ser possível de ser ajuizada após o trânsito em julgado. E repito, mesmo após a morte do agente, os seus sucessores podem ajuizar a ação buscando que se reconheça que ele era inocente, por exemplo. Dito isso, pessoal, e vocês tendo em mente esses vocês estão aqui. Esses aspectos em relação a que a revisão sempre vai beneficiar o réu e que ela é cabível nessas 3 hipóteses expressamente elencadas no 621 e também uma quarta hipótese que seria a nulidade do processo, eu só preciso que vocês, e também que a revisão criminal pressupõe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eu preciso que vocês tenham em mente talvez mais um elemento, que seria a possibilidade de você cumular o pedido. Oi, Elias, pode falar. Essa revisão criminal, no caso, ela poderia ser feita pelo CAD, que seria o cônjuge, o ascendente, o descendente e irmão? Sim, pode, Elias. Ah, ok, professor. Deixa eu ver, tá aqui, inclusive. Ó, no 622 fala que até após a extinção da pena. Aqui, ó, 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou procurador, se faleceu, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Exatamente. E aqui, pessoal, aproveitando também, eu vou deixar a tarefa para vocês de lerem o procedimento, porque ele não tem nada de extraordinário. O que eu quero que vocês saibam, vou fazer questão de frisar agora, é que a revisão criminal, ela não é julgada por juízes, tá? Então, se eu tenho uma decisão, uma sentença em primeira instância, e eu quero fazer a revisão dessa sentença,
eu vou ajuizar a revisão no tribunal. Se eu tenho um acórdão condenatório, que já foi objeto de análise em segunda instância, eu vou ajuizar a minha revisão criminal no próprio tribunal, tá? Então, não existe julgamento de revisão por juiz em primeira instância. Se eu quero impugnar a sentença que transitou em julgado, eu ajuizo no tribunal. Se eu quero impugnar acórdão que transitou em julgado, eu também impugno perante o tribunal. Isso é um elemento que vocês têm que saber. Mas, assim, sem mais preocupações em relação a isso. Então, os tribunais sempre serão competentes para julgar as revisões das suas próprias decisões e também as decisões dos juízes que estão de primeira instância, que estão abrangidos na sua jurisdição. Outro ponto importante, pessoal, que a jurisprudência reconhece em relação à revisão criminal é que vocês sabem também, porque já estudaram em direito constitucional, que no caso de condenação indevida, o Estado é obrigado a pagar uma indenização. Pessoal, peço desculpas que o Teams está toda hora minimizando, eu vou aumentar, ele aparece na tela. Que é possível, portanto, no caso de condenação indevida, que o indivíduo pleiteie uma indenização do Estado. Isso está no artigo 5º, está no artigo 37 também, no parágrafo 6º, que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado de modo geral, e o artigo 5º estabelece a possibilidade de indenização por condenação indevida. Então, a jurisprudência reconhece que você pode, em uma só ação, em uma só revisão criminal, fazer o pedido de absolvição ou de redução da pena, pedido próprio da revisão criminal, e cumular esse pedido próprio da revisão com o pedido de indenização. Você pode fazer isso na mesma ação, utilizando o mesmo procedimento, o mesmo rito, o mesmo arcabouço de provas, só lembrando que você não vai produzir as provas na revisão. Se você quer produzir provas, você ajuiza uma ação de justificação prévia. Produz prova, depois, com essas provas em mãos, você ajuiza a sua revisão criminal. A ação de justificação é como se fosse uma medida cautelar antecipada em que você apenas vai produzir provas para depois apresentar o seu pedido principal. Pessoal, em relação à revisão criminal, esses são os pontos que eu quero que vocês tenham em mente. Não existe revisão pro societate. Eu só posso fazer revisão criminal em favor do réu. Em que situação eu posso ajuizar a revisão criminal? Nas 3 descritas no 621 do CPP e também uma quarta possibilidade que a doutrina e a jurisprudência elencam é que também seria possível na hipótese de nulidade do processo. Não sei se vocês já estudaram, e aqui eu faço um paralelo apenas didático, porque existem muitas ressalvas em relação a essa comparação, mas se vocês já estudaram ação rescisória no processo civil, que é aquela ação que tem um prazo específico para desconstituir a coisa julgada do processo civil, se vocês já estudaram, vocês devem ter pensado, poxa, no processo criminal tem alguma coisa semelhante. E de fato, pessoal, tem gente que diz, mas essa é uma afirmação que merece muitas ressalvas, porque não há uma correlação adequada, mas que a revisão criminal seria a ação rescisória do processo penal. Mas, assim, eu digo, não escrevam isso em uma prova dissertativa, de OAB, de concurso, nem na minha prova. Mas, para que vocês assimilem de maneira mais fácil, se vocês já viram ou já ouviram falar da ação rescisória, elas funcionam em relação à desconstituição da coisa julgada de maneira mais ou menos semelhante. Mas a revisão criminal, ela só
pode funcionar em benefício do réu. Não existe revisão criminal em favor da sociedade e em favor do Ministério Público. Eu só posso ajuizá-la para beneficiar o réu, seja para absolvê-lo, seja para reduzir a sua pena. Pessoal, no material de vocês, tudo isso que eu estou falando está organizado mais bonitinho, tá? Quem tem legitimidade para ajuizar, que são as pessoas que a gente acabou de ler no 623, quem responde pela ação, quando há interesse, ou seja, quando eu tenho uma situação, ali no material está de forma mais detalhadinha um pouco, mais casuística, quando eu tenho uma condenação que pode ser de fato em que há necessidade, utilidade, adequação na desconstituição dessa coisa julgada em favor do réu por meio da revisão criminal. Eu também coloquei para vocês a parte que eu menos gosto, porque é a parte sempre que é mais chata e é mais decoreba, que é o procedimento também da revisão criminal. Em relação ao procedimento, eu só destacaria esses 2 pontos que eu falei para vocês. A competência, que vai ser sempre de tribunal, nunca de juiz, e que a gente não vai fazer instrução probatória no processo de revisão criminal. Tudo certo, pessoal, em relação à revisão? Alguma dúvida, alguma coisa que eu falando talvez eu não tenha sido claro? Professor. Podem falar, acho que o Jorge falou e quem mais falou? Wagner. E o Wagner. Vamos na ordem alfabética. Vamos. Ô, professor, assim, posso estar equivocado, mas em geral parece que não é tão fácil, né? Pedir uma revisão. A gente vê alguns casos assim, que aparecem na TV e aos nossos olhos parece que é tão claro ali a inocência da pessoa e busca-se fazer novas provas e muitas vezes não é aceito de maneira tão rápida, né, pelo tribunal. Né? Ou estou equivocado? Não, Jorge, você tá certíssimo. Pessoal, a gente está falando de revisão criminal, eu estou expondo aqui como ela é cabível, mas é muito, muito difícil você ter uma revisão criminal deferida, julgada procedente. Porque você para pensar, você está buscando, ajuizando uma ação para desfazer todo o processo que já andou. Processo que já teve investigação, processo que já teve denúncia oferecida, denúncia recebida, resposta à acusação, instrução, memoriais, já teve sentença, apelação, tribunal já falou, às vezes STJ, STF já falaram. Aí você chega lá bem bonito, bem feliz um dia e fala, quer saber? Todo mundo errou. Vamos fazer esse negócio? Porque eu acho que essas decisões todas contrariaram a evidência dos autos. Como o Jorge bem colocou, é difícil. Você pode, às vezes, estar diante de uma situação que você vê a notícia, você dá uma olhada no que se tem noticiado. Às vezes, pessoal, a gente vê confusão de pessoa presa preventivamente, porque o nome do irmão é parecido com o outro. Pessoal, eu vi no fim do ano passado isso acontecendo. A Polícia Federal prendeu um irmão pensando que era outro. Num caso concreto, real, e em Ponta Porã, acho que até acabou indo para a mídia, não teve tanta repercussão, mas eram 2 irmãos paraguaios. A questão do sobrenome espanhol, às vezes eles têm uma coisa um pouco diferente na composição do nome. O cara ficou preso 3, 4 dias, porque o irmão dele era investigado por praticar crimes. E mesmo assim. Então, essas burocracias, essas formalidades, elas acabam atrasando e atravancando algumas decisões em situações que deveriam ser mais fáceis da gente conseguir resolver. Só que perceba que, ao mesmo tempo, se fosse muito fácil você conseguir uma revisão criminal, ninguém ia botar fé na coisa julgada. A coisa julgada que também é um instituto muito importante em direito processual. A coisa julgada que manifesta isso em termos do artigo 5º da Constituição e também lá na LINDB, que ela é um instrumento da segurança jurídica.
Segundo alguns doutrinadores muito mais tradicionais, se dizia que a coisa julgada faz do preto branco, do quadrado redondo. Tamanha é a sua força. O que a sentença judicial diz é a realidade, com capacidade de se impor no mundo dos fatos. É evidente que isso é exagerado, isso é algo muito antigo, muito defasado, mas a coisa julgada tem muito peso, tem muita densidade, enquanto instituto que garante o princípio da segurança jurídica. Lembrando que a segurança jurídica ela tem esse aspecto de garantir a gente sempre estabilidade e previsibilidade das respostas que o direito nos oferece. Então, sim, Jorge, falar em revisar, em desconstruir, em desfazer, desconstituir uma decisão condenatória com trânsito em julgado é algo muito difícil. É muito raro você ver uma revisão criminal que tenha êxito. Geralmente são em casos bastante caricatos, assim, é uma coisa muito evidente. Como você prender a pessoa errada, você condenar o indivíduo de maneira equivocada. Uma coisa também que aconteceu bastante, pessoal, foi quando se começou a descobrir, não só no Brasil, mas também em outros países, ali para a segunda metade do século XX, a se fazer prova por meio de DNA. Então, foi uma nova experiência probatória que trazia elementos que antes não se podia utilizar. E a partir disso se conseguiu também fazer a desconstituição de algumas decisões em grande, que foi algo, pelo menos que eu tenho notícia, foi a única grande leva que se teve de revisão criminal de pessoas sendo absolvidas, e também mais para frente um pouco você teve as ações de reconhecimento de paternidade também, isso bem mais recente, ali anos 90 mais ou menos, em que as pessoas ajuizavam a ação, não se conseguia provar a paternidade, por exemplo, mas depois com o DNA se pôde. Ou com crime contra a dignidade sexual, um crime de estupro. Você, às vezes, condena o indivíduo com base em provas testemunhais, em provas mais circunstanciais, mas depois, se você consegue fazer exame de DNA, você descobre que, a verdade, o sêmen encontrado na vítima não era do indivíduo. Então, essas formas de se trazer provas diferentes, essas inovações probatórias tendem a aumentar, a trazer algumas ondas, mas não estamos no meio de uma onda dessa, a gente não teve nenhuma inovação substancial em relação a isso nas últimas décadas, então sim, é muito difícil conseguir uma revisão criminal. E o Wagner também tinha falado alguma coisa, espero que eu tenha contribuído, Jorge, mas o que você falou é exatamente isso. E o Wagner fica à vontade para falar também. Opa, tranquilo, professor. Não, o senhor falou assim, normalmente a intenção da revisão criminal é o benefício do réu, né? Certo. A exceção, no caso, é a situação ali, por exemplo, o senhor colocou de exemplo, foi forjado uma certidão de óbito, né? Aí, nesse caso aí, o Ministério Público, ele poderia solicitar a revisão criminal por conta dessa falsidade aí, né? Então, já seria uma exceção de não seria o benefício do réu, né? E é uma situação bastante pontual, e como eu disse também, Wagner, existe a divergência. Tem gente que fala que nem assim. Tem uma corrente que fala que, inclusive, que você só pode desarquivar inquérito de ação penal com absolvição, com o crivo do judiciário, você não poderia. Existem algumas divergências, mas, de fato, hoje, o entendimento que tem prevalecido é que, na hipótese de certidão de óbito falsa, você pode reabrir o caso criminal. Mas sim, é isso mesmo. Perfeito, então tá jóia. Certo. Professor, só mais uma... Pode falar, Jorge. No caso de, se for, né, tipo assim, na situação de pedir indenização ao Estado, esse pedido também vai se basear em quê? No tipo da forma que foi condenado, ou se provar que foi de forma injusta? Como seria esse
qual que é a base para o pedido dessa indenização? A indenização aqui, Jorge, ela vai ter contornos possíveis. A responsabilidade civil do Estado, que é a responsabilidade civil que vocês estudam em direito civil, o artigo 900 e pouco do Código Civil, só com algumas especificidades próprias do direito administrativo, que estão lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas quando você fala em responsabilidade civil, você vai ter que olhar os elementos. Se você tem a ação estatal, que é condenar alguém, se você teve o dano ao indivíduo e se tem nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Lembrando que esse primeiro elemento ele teria que ser condenar alguém de maneira indevida. Então, se o Estado condena a mim, Guilherme, de maneira indevida, isso me traz dano, isso me traz abalos psíquicos, isso me traz abalos financeiros, e esses abalos me foram perpetrados, praticados em razão da ação do Estado. Se você comprova que esses elementos existem, se a condenação é indevida, porque se baseou em provas falsas, porque não levou em conta algum elemento, porque prendeu a pessoa errada, por exemplo, aí você tem elementos para ajuizar a ação contra o Estado, pedindo indenização. Só que, como eu disse, essa indenização, ela está muito ligada à responsabilidade civil em contornos cíveis / administrativos, de direito administrativo, melhor dizendo. Então, da mesma forma que você pode buscar indenização do Estado se uma viatura te atropela, você também pode buscar indenização do Estado na hipótese de erro judicial. Então, se você caracteriza erro judicial, você pode pleitear a indenização do Estado. Mas desde que você observe os elementos próprios da responsabilização do Estado, que é objetiva e etc. Mas, assim, quando a Constituição fala em erro judicial, se você caracteriza o erro judicial, você pode ser indenizado. Ficou claro ou piorou? Não, sim, entendi, professor. É que eu achei que estava alguma parte também, tipo, essa previsibilidade dentro do Código de Processo Penal, né? Ah, não, isso a gente não vai encontrar. Isso a gente vai olhar lá para o artigo 5º da Constituição. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar para vocês também, quem eventualmente estiver pensando isso. Artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Esse é o fundamento principal de você acumular o pedido da revisão criminal com a indenização, no artigo 5º, 75. E aí lá no 37, que é o artigo do direito administrativo, estudar direito administrativo é estudar o artigo 37 da Constituição, lá no parágrafo 6º, ele traz para a gente as regras de responsabilização do Estado. Então, é com base nesses dois artigos que a gente usa no direito administrativo que a gente vai ter o fundamento para acumular os dois pedidos. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Senhor, Sim. na hora que o senhor estava fazendo a explicação, Desculpa, Elias, eu não estou te ouvindo. estou falando que quando o senhor deu essa explicação, eu teve uma interferência aqui no meu áudio e eu não consegui ouvir. Então, a respeito da revisão criminal, que ela pode ser proposta para rescindir a sentença condenatória, mas nunca contra a sentença absolutória, né? E eu não entendi isso daí. Tá, vamos lá. A gente tem a situação
em que Opa, vocês apareceram aqui. A gente está diante da situação em que nós não faremos revisão pró societate, nós faremos revisão a favor do réu. Então, se eu estou diante de uma sentença que condena o indivíduo, eu posso fazer revisão criminal. Se eu estou diante de uma sentença lá no 386 do CPP, se eu estou diante de uma sentença absolutória por qualquer dos fundamentos do 1 até o 7º do CPP, eu não posso fazer revisão criminal. Então, sentença condenatória, posso. Sentença absolutória, não posso de jeito nenhum. Tá? Então, esses pontos ficam gravados exatamente dessa forma. Situação peculiar, para vocês colocarem um asterisco em relação... Oh, caramba. Em relação a isso. Decisão que extingue a punibilidade, que é diferente de absolvição, com base no 107.1, que é a morte do agente, se a morte for fundamentada em certidão de óbito falsa. Porque, em relação à morte, a gente abre o CPP. Opa, aqui o CPP. O CPP diz para a gente que, no caso de morte do acusado, eu preciso ver certidão de óbito. Se a certidão de óbito que eu vejo, nos termos do 62 do CPP, para eu aplicar o 107.1 do Código Penal, ela é falsa, eu posso, é discutido, mas eu posso fazer uma reabertura com base exclusivamente na extinção da punibilidade com base na certidão de óbito falsa. Só que o que eu disse para vocês podem anotar sem medo, é que não cabe revisão de absolvição. Porque a absolvição, ela tem pressupostos diferentes, que não se confundem com a extinção da punibilidade. Ficou, ajudou ou piorou? Ajudou muito, professor. Muito obrigado. Já não tem... Que bom, fico feliz, Elias. Mas a ideia, e eu fiz a experiência também de dar aula sem slide, vocês vão me puxando a orelha a qualquer coisa, tá? Porque tem coisa que eu acho que na minha cabeça tá claro e eu falei muito rápido, eu passei batido. Mas assim, podem anotar sem medo, tá? Contra a absolvição, não pode. Contra a condenação, pode. E aí, um asterisco. Na hipótese de extinção da punibilidade com base no 107.1 ser falsa, a certidão de óbito, seja materialmente, seja ideologicamente, aí é discutido, mas aí pode. Numa prova objetiva, por exemplo, não é legal alguma banca cobrar isso, mas numa prova discursiva seria interessante para o candidato apresentar. Se eu sem slide, estou super confuso aqui também. Não sei nem o que eu estou fazendo com as telas direito. Pessoal, alguma questão em relação à revisão? Não, professor, está perfeito. O senhor é nota 10. Obrigadão por tudo. Imagina, Elias, eu que agradeço. Bom, o silêncio dos demais eu sempre vou interpretar de maneira positiva. E, pessoal, o que eu queria falar mais com vocês era a revisão, porque mandado de segurança criminal vocês já sabem. Nossa, professor, que sacanagem, a gente viu o mandado de segurança lá no começo do curso, a gente viu em constitucional, a gente viu em civil, você não vai falar nada de novo? Por que eu digo que vocês já sabem como funciona o MS criminal? Pessoal, a gente estudou na aula passada o habeas corpus, certo? Estudamos que é o remédio constitucional
voltado à tutela do direito ambulatorial. E também estudamos que se eu busco uma tutela emergencial para garantir um direito de um indivíduo, e esse direito não é a liberdade de ir, vir e ficar, eu não posso usar HC, eu não posso usar habeas corpus. Isso a gente viu, lá vai o Teams mais uma vez, lá vamos nós em um ano, acho que nunca deu tanto problema, não problema, né, mas ficar enchendo o saco. Se eu tenho uma situação como essa, para eu tutelar, só que eu não tenho como objeto direito ambulatorial, não cabe HC. Pessoal, se não cabe HC, o que diz a Constituição também no artigo 5º? O inciso, claro que não vou saber de cabeça. Caberá mandado de segurança para tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, nem por habeas data, quando a lesão ou ameaça ao direito provier de autoridade pública. Basicamente, são esses os termos do artigo da Constituição quando se refere ao MS. O que eu quero dizer para vocês com isso? Pessoal, toda vez que vocês se virem diante de uma situação que, em tese, comportaria HC, mas você não vai buscar o direito ambulatorial, você pode utilizar um mandado de segurança. Por exemplo, vocês sabem, e acho que a gente não discutiu isso. Não discutimos. A gente falou sobre responsabilidade penal de pessoa jurídica? Não, né? A gente só falou que pessoa jurídica não poderia ser paciente HC, porque pessoa jurídica não comete crime. A gente entrou em mais detalhes? Na aula passada, você se lembra? Não, professor. Se limitou a essa parte mesmo aí do... Né? Então, vamos só fazer esse pequeno parêntese. Pessoal, pessoa jurídica, que é uma abstração, que é uma ficção, pode praticar crimes? Pode. Sim. Crime ambiental é um exemplo. Alguém saberia em outro exemplo? Talvez? Quem comete o crime são os dirigentes da empresa, né? Crime tributário. Eu concordo com o Jorge e o Wagner está afiado. A Mayara também. Pessoal, é uma aberração, com todo respeito, mas assim, não faz sentido nenhum pessoa jurídica praticar crime. Quem pratica o crime é a pessoa física que pratica o verbo típico. A pessoa jurídica não tem mão, a pessoa jurídica não tem perna, a pessoa jurídica não pega arma, a pessoa jurídica não dirige, a pessoa jurídica não tem como. Quem pratica os atos fáticos é o indivíduo, pessoa física. Só que a nossa Constituição diz para a gente em 2 momentos que a pessoa jurídica responde criminalmente. A redação dessas 2 disposições ela é esquisita, mas consolidou-se o entendimento que em 2 hipóteses a pessoa jurídica pode responder criminalmente. Primeira hipótese, que é a concreta, que é a que vocês têm que saber que será cobrado de vocês em algum momento da vida. Crimes ambientais. A Constituição diz no artigo 225, em algum de seus parágrafos, que a pessoa jurídica responderá civil, criminal e administrativamente por seus ilícitos. E houve regulação desse dispositivo constitucional. A Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, traz expressamente as hipóteses de condenação criminal de uma pessoa jurídica. Outra situação, também nos termos da Constituição, é que pessoa jurídica pode responder por crimes contra a ordem econômica e financeira.
No entanto, não houve regulamentação dessa parte em que a pessoa jurídica responderia por crimes contra a ordem econômica e financeira. A nossa lei de crimes tributários, a 8.137, e a lei contra os crimes financeiros, que é a 7429, que é bem antiguinha, elas não fazem referência à penalização da pessoa jurídica, a penalização criminal, nem a lei de lavagem de dinheiro, que é 9.613 de, sei lá, 90 e qualquer coisa. Então, no Brasil, existe autorização constitucional para você sancionar a PJ criminalmente em duas hipóteses. Só existe concretamente uma, que é crimes ambientais. Quem não anotou isso em nenhum caderno da vida, anote agora, tá? Lei 9.605 é a lei que traz para a gente as possibilidades de sanção criminal da pessoa jurídica. Só que, para mim, Guilherme, quem sou eu, isso é uma aberração, não faz sentido nenhum. Sobretudo porque eu posso prender pessoa jurídica, pessoal. Eu posso segregar, eu posso aplicar a pena privativa de liberdade a uma pessoa jurídica? Bem, teoricamente, em algumas circunstâncias, a empresa pode ser lacrada, mas presa não. Exatamente, pessoal. Não tem como prender uma pessoa. A pessoa jurídica ela é uma abstração. Você lacrar, por exemplo, Jorge, pode falar, Mayara. Não, nesse sentido vai ser multa, né? Vai ser alguma forma de Exatamente. o caixa. Se vocês forem parar para ver as sanções criminais a que está sujeita a PJ, vão ser sempre sanções patrimoniais. Vai ser a pena de multa, a pena de prestação de serviço à comunidade, que vai se converter na entrega de valores. São apenas penas que dizem respeito à transferência patrimonial, a pagar, a doer no bolso. Agora eu pergunto para vocês, o que distingue o direito penal do direito administrativo sancionador e do direito civil? Não seria a possibilidade de segregar, de aplicar a pena privativa de liberdade? Então, assim, para a maioria dos doutrinadores, a minoria que para mim faz mais sentido, é esquisito. Porque eu poderia sancionar administrativamente a PJ. Mas, enfim, esse é o ponto que eu queria chegar. Eu posso prender PJ? Não, é impossível. Não tem como você pegar um contrato social e colocar na cadeia, e fechar a cela. Não tem como. E quando você lacra uma empresa, você está delimitando o acesso à edificação em que ela funciona. Mas aquilo não é empresa. Aquilo é uma edificação, aquilo é um prédio, aquilo é uma casa, é o que for. Mas é impossível prender pessoa jurídica. E a lei... Pode falar, Mayara. Mas, por exemplo, considerando que a multa é uma das formas de sanções penais e considerando que, por exemplo, um desastre ambiental possa matar várias pessoas, não foi a PJ especificamente, mas foram as ações ali que deveriam ter sido tomadas pelas pessoas responsáveis por aquela empresa. Não deixou de haver homicídio, né? Na verdade, foram várias pessoas. Por exemplo, a situação das barragens, né? Você teve ali o bem jurídico tutelado, que é a vida das pessoas ceifadas, né? E, na verdade, foi por ações de pessoas que são responsáveis por uma empresa que deveriam ter agido e não agiram, né? Que deveriam ter tomado certas precauções e não tomaram. Então, de certa forma, eu acho que punir simplesmente civil, na parte civil, não seria suficiente, sabe? Então, eu acho que utilizar dessa parte da sanção penal, acho que seria mais justo no sentido de uma resposta à sociedade, entende? Eu acho que se ficasse só civil, as pessoas não teriam tanto medo, né? As pessoas não, quem sabe, não tomariam medidas para evitar que isso acontecesse novamente, eu acho. Mas diretor de empresa, ele é preso. O Ike Batista foi preso por fraude, por exemplo, e tantos outros. Quer dizer, os responsáveis pela empresa vão responder de forma penal.
Pessoal, Também. obrigado pelas contribuições. Não, Mayara, eu agradeço, eu só não quero que vocês façam confusão, tá? Ó, se vocês forem fazer alguma prova na vida de vocês, vocês vão ouvir o que a Mayara falou agora, tá? Vocês vão escrever o que a Mayara falou agora. Se vocês quiserem pensar, raciocinar, discutir e criar caso, vocês vão falar o que eu pensar, o que eu falei e também concordar comigo e com o Jorge. Pessoal, não se confundam, tá? A responsabilização criminal da pessoa jurídica, por mais que eu tenha a minha opinião, ela é amplamente aceita, tá? O que a Mayara falou agora, se abrir o STJ para ver decisão, é só o que se diz. Inclusive, houve um avanço recente, porque antes existia a teoria da dupla imputação da pessoa jurídica. Ou seja, eu só poderia sancionar criminalmente PJ se eu denunciasse a pessoa jurídica mais a pessoa física que praticou o crime ambiental e praticou o verbo típico do crime ambiental. Hoje, por exemplo, eu não preciso mais ter dupla imputação. Hoje o STJ entende que eu nem preciso de pessoa física, eu posso meter uma denúncia na PJ sem nenhuma pessoa física. Porque se alega que muitas vezes é difícil você conseguir identificar, especialmente em empresas mais estruturadas, quem foi a pessoa que determinou a prática daquele verbo típico. Então, por exemplo, a situação que a Mayara colocou para a gente. Situações de crimes ambientais que envolvem tragédias super recentes no Brasil, muito drásticas, muito intensas, muito negativas, que até hoje deixam marcas e vão deixar por muitos anos em toda a população que vive na região, fora todas as pessoas que foram mortas. Eu tenho crimes lá? Tenho. Quem responde por essas ações penais hoje, pelo direito que vocês têm que saber, que não é a minha opinião, respondem as PJs e as pessoas físicas responsáveis pelos atos, seja de omissão, seja comissivo, seja de ação, que ensejaram o destruimento das barragens e a morte levaram à morte das pessoas, entre uma série de outras consequências que também tipificam crimes. Só que aí você vai ter, e aí foi o que o Jorge falou, eu tenho respondendo os diretores e outros agentes de alto escalão, e também tem o CNPJ respondendo criminalmente. Por que se sustenta que tem que ser as pessoas físicas e as pessoas jurídicas? Foi muito na linha do que a Mayara disse, porque se entende que, por um mandamento constitucional, lá 225, o Estado brasileiro deve reprimir com força, inclusive no âmbito penal, a pessoa jurídica envolvida na prática delitiva em relação a crimes ambientais. Pessoal, respondam isso em qualquer prova que vocês verem. O que eu, Guilherme, acho? Pessoal, parêntese, é minha opinião, tá? Não se confundam. Eu vou fazer uma prova, vou fazer OAB, vou fazer concurso. O professor disse que pessoa jurídica não tem que responder. Não, pessoa jurídica responde. Mas o que eu penso? Já que as sanções criminais da PJ são apenas financeiras, me parece mais técnico, ainda que eu tenha pena de multa como uma pena autônoma própria do direito penal, me parece que eu poderia fazer sangrar financeiramente a PJ na seara administrativa e civil. Ajuizar uma ação civil pública enquanto Ministério Público, enquanto legitimado para tanto, e fazer doer o bolso da pessoa jurídica pelos fatos praticados. E aí eu pegaria as pessoas físicas e elas estariam submetidas, isso aqui é uma cela, eu acho, a pena privativa de liberdade. É a minha opinião. Me parece mais técnico quando a gente trabalha fazendo essa distinção sob pena de você misturar de uma maneira que você sequer consegue definir.
quais são as responsabilizações a que estão sujeitas essas pessoas jurídicas e talvez até podendo incidir em algum bis in idem, porque você, no fim das contas, vai fazer ela sangrar financeiramente, seja na seara administrativa, por meio de multas ambientais, seja na cível, cobrando indenizações, seja na criminal. Mas o que eu digo não tem valor nesse aspecto, porque o que prevalece hoje é Guilherme fica quieto, que PJ vai responder criminalmente sim, por mais que a sanção criminal da PJ seja apenas financeira. Só que eu tenho essa minha ressalva pessoal. Para mim, e em que pese o que a Mayara falou, que é o que a jurisprudência hoje é uníssona em afirmar, eu tenho essa inquietação. Para mim, tecnicamente, não é estranho. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Bittencourt, de Direito Penal Material, César Roberto Bittencourt. Ele gasta um capítulo inteiro da primeira parte, do capítulo extenso, da primeira parte do livro dele, como ele começa a falar da parte especial de Direito Penal, só metendo pau nessa possibilidade. Mas, por outro lado, tem muita gente que sustenta. E a jurisprudência hoje é pacífica. Pode responder. Pode falar, Wagner, por favor. Então, levando essa situação da pessoa jurídica, mas na verdade até a pessoa física mesmo, há sempre uma comunicação da esfera penal com a judicial, porque assim, o senhor quando entra no patrimônio até da pessoa física, que a sentença condenatória penal é um título executivo, né, judicial, que eu posso executá-lo na esfera civil caso ele não cumpra, né? Então, eu acho que há sempre essa comunicação, na verdade, né? Assim, eu querendo adentrar no patrimônio e por algum motivo, havendo algum empecilho, eu vou ir para a área civil também, né? Não, então, você... É isso, né? Sim, isso pode, inclusive em razão de reformas relativamente recentes no CPP, inclusive o juiz na sentença, se a acusação pede, ele tem que fixar o parâmetro mínimo de reparação dos danos. E mínimo, na ação civil você pode aumentar. Mas, de fato, perceba, como eu disse para vocês agora há pouco, responsabilização civil, ela tem, vamos falar, a objetiva tem 3 elementos, a subjetiva tem 4. Então, se a gente para olhar a responsabilização civil, a subjetiva, o ato, que pode ser ação ou omissão, culpa em sentido amplo, dano e nexo causal. Pessoal, isso aqui é direito civil, tá? Isso aqui você estuda em direito civil 927, ali por ali no Código Civil. Pode falar, Mayara. Por favor. Prof, só para concluir o pensamento ali, em relação à questão dessa responsabilização penal, sabe o que eu penso também? Para empresas que têm muito dinheiro, muito, para ele é nada cometer crimes se ele só vai pagar um percentual daquilo, porque o lucro gerado é infinitamente maior. Então, para ele, muitas vezes, compensa fazer o que é errado, e mesmo pagando só uma multa. Agora, as consequências de uma condenação penal, elas são maiores em sentido do que a sociedade vai ver, do que as pessoas vão julgar, da imagem da empresa, sabe? Até para futuras contratações da prestação de serviço dessa empresa. Então, querendo ou não, como o senhor falou, vai com força aí, né? Para a empresa não fazer aquilo de novo. Eu acho que o intuito, no fundo, eu vejo dessa forma, é para tentar coibir, sabe? Porque às vezes o crime compensa. Porque o lucro que ele gera é tão grande e, para que eu vou fazer tudo certo se eu só vou pagar um percentual ali depois, entende? Então, eu acho que tem esse fundo, eu enxergo mais por esse sentido, assim. Não, você está certíssimo, Mayara. Tem muita empresa trabalha calculando esse risco. Olha, eu posso fazer coisa errada porque ainda que eu tenha que eu tenha que pagar um valor alto, o que eu estou deixando de gastar com isso compensa. Igual a empresa também, em proporções muito menores, empresa que não respeita o direito trabalhista. Às vezes a pessoa fala,
é melhor eu não respeitar a hora extra de ninguém aqui, eu não pago nada para ninguém, se eu tiver que pagar depois por uma ação, eu ainda estou no lucro. Então, são riscos que muitas vezes são calculados. Esse também seria o risco da empresa de falar, olha, deixa, a gente vai fazer mesmo e se der alguma coisa, deu. Então, de fato, você ter repressões mais intensas pode trazer esse benefício, como você bem disse, sobretudo para a sociedade, né? Tem um peso maior falar que houve uma condenação criminal. Você está certíssimo, eu estou errado, mas eu quero manter essa minha Não é isso, posição. só para Mas é compartilhar. verdade. Se você parar para ver, como eu disse, se você parar para ver jurisprudência, a maioria hoje da doutrina é exatamente o que você está falando. É isso. Eu só quero discordar, porque na minha concepção eu tenho ressalvas. Mas nesse aspecto você está certo, eu estou errado. Exatamente isso. E quem foi que falou? Não foi você, Wagner, que falou em relação à indenização e o crime? Não, porque assim, foi assim, é relacionado a esse vínculo que existe, inclusive com a pessoa física, né? Quando há necessidade de execução, eu posso sair da esfera penal e executar na civil, né? Sim, aí o que eu queria falar era justamente isso aqui, pessoal. Isso aqui é direito civil, responsabilidade civil. Percebam que sempre que vocês estiverem diante de um crime, ou quase sempre, vocês vão ter os elementos todos da responsabilidade civil. Então, portanto, ao menos em princípio, ao menos em regra, sempre que você estiver diante de um crime, você vai estar diante de uma necessidade de responsabilização civil, responsabilização patrimonial no bolso, na conta bancária do indivíduo. Então, sim, é possível que o mesmíssimo fato, como o Wagner apontou, seja para o indivíduo causa de condenação criminal e depois levado à esfera civil para uma ação de responsabilização, ou para uma ação de conhecimento, ou eventualmente para executar o valor diretamente. Mas essa relação ela existe, porque esse mesmo fato ele vai ensejar essa responsabilização em mais de uma seara. E olha só que maluco, e também quando eu estou diante de crimes contra a administração pública, pessoal, crimes de corrupção em sentido amplo, aí eu posso ter a responsabilização do indivíduo funcional administrativa, ele responder perante o empregador dele, ele responder criminalmente pelos crimes do Código Penal que dizem respeito a crimes de funcionário contra a administração, e também o cara vai tomar civilmente uma ação de improbidade. A ação de improbidade tem a natureza civil, não criminal, tampouco administrativa, mas é um civil bem pesado, é um civil com sanções bem intensas. Mas perceba, isso um só fato. O cara praticou um ato de corrupção. Ele vai tomar paulada em 3 esferas. O indivíduo que pratica um homicídio, ele necessariamente está praticando uma lesão civil também. Porque ele está causando dano a alguém. Seja a família, filho, etc., da pessoa que faleceu. Então, existe essa interseção, sim, que eu acho que foi exatamente... A hora que o Wagner falou foi que me veio na cabeça, eu acho que é o que ele pensou também, existe essa interseção entre o que vocês vão ver e já vem em penal e responsabilidade civil. Tem um miolo aqui, ó, que eles se conversam. Porque um mesmo fato pode ensejar, pelo menos em tese, responsabilização nessas duas áreas. Mas, bem, feito esse enorme parêntese, o que eu queria falar para vocês? PJ não é presa. Não tem como você prender um PJ. É impossível. Se PJ não corre risco de ter o seu direito ambulatorial lesado, posso impetrar habeas corpus? Não é uma pergunta retórica, vou esperar alguém responder. Habeas corpus não. Habeas corpus não, perfeito, Jorge. O que eu faço então? Se eu estou diante de um ato ilegal e abusivo praticado por uma entidade, por uma autoridade pública? Mandado de segurança. Perfeito.
Pessoal, é isso. Isso é o mandado de segurança criminal. Sempre que vocês estiverem diante de uma situação em que caberia HC, só que você não vai tutelar a liberdade especificamente, vai te sobrar o quê? Mandado de segurança, que é essencialmente subsidiário. Vai caber MS criminal quando não couber habeas corpus. O MS criminal, ele é muito utilizado pela acusação. Porque a defesa, em regra, se eu estou diante de uma situação que envolve risco à liberdade, vai usar habeas corpus. E o Ministério Público, que é a acusação, ele tem a sua liberdade ameaçada? Não. No entanto, ele pode ter direito líquido e certo para tutelar via mandado de segurança. Professor, o que é direito líquido e certo? É aquele que escorre? Não tem nada a ver. É uma locução infeliz que a Constituição escolheu, não tem sentido. Assim, pelo menos, se você não entrar nessa forma de escrita, porque a maioria das pessoas, sobretudo leigos, não entendem o que é isso. A direito líquido e certo nada mais é do que aquele direito que é comprovado de pronto, que é aquele direito comprovado de maneira antecedente, de maneira documental. É aquele direito que você pode evidenciar na sua petição inicial sem instrução criminal. E vocês já sabem que o HC também funciona sem instrução criminal. O MS é a mesma coisa, sem instrução criminal. Grande divergência em relação ao HC e ao MS criminal é que o MS, o mesmo criminal, pessoal, ele está sujeito a um prazo decadencial, que é um prazo de 120 dias. Não é 4 meses, tá? Tem banca que sacaneia vocês e coloca: o mandado de segurança está sujeito a prazo decadencial de 4 meses. Falso. São 120 dias. Professor, da data em que o ato que você quer impugnar foi praticado ou da data em que você teve ciência de que esse ato foi praticado. Então, por exemplo, pessoal, é possível, a jurisprudência reconhece que seja impetrado mandado de segurança contra decisão judicial que a jurisprudência chama de teratológica. Lógica nada mais é do que um jeito difícil de falar que ela é absurda. Ou, em termos muito mais coloquiais, que ela é bizarra. Você está diante de uma sentença que, meu Deus, o juiz parece que acabou de sair do primeiro semestre da graduação. O cara não tem ideia do que está fazendo. É caricato. É absurdo. Você, oralmente, você vai falar que é bizarro. Você vai escrever na sua peça que é uma decisão teratológica, porque é mais pomposo. Mas contra decisões teratológicas, absurdas, é possível que você impetre mandado de segurança, quando não for cabível o recurso apropriado. Nessa situação, por exemplo, eu tenho prazo de 120 dias para impetrar MS. Não impetrei 120 dias, MS, mas eu não posso usar. Talvez eu possa utilizar alguma outra medida judicial. Aqui, por exemplo, se eu estou diante de uma situação em que é uma decisão judicial contra a qual não cabe recurso e eu perdi o prazo do MS, sua vida vai ficar bem complicada. Mas o MS você não vai poder utilizar, você vai ter que pensar em alguma solução processual, mas você está em maus lençóis. Mas saibam que esse prazo de 120 dias, mesmo pensado para situações lá do direito civil, direito não penal, direito civil no sentido amplo,
ele também se aplica à esfera criminal. Pessoal, como eu acabei de falar, o procedimento do MS é igualzinho do HC. Diferença no HC, a sua autoridade coatora é sempre a pessoa física, sempre o delegado, sempre o promotor, sempre o juiz. No MS, você coloca a pessoa física, a autoridade coatora, mas também coloca a entidade da administração pública, porque o MS pressupõe, pelo menos em princípio, que seja autoridade pública ou privado exercendo função pública, você também coloca a pessoa jurídica a que essa pessoa está vinculada. Por exemplo, mandado de segurança contra um ato do delegado da Polícia Federal. Eu vou impetrar o meu MS contra o delegado, eu impetro MS contra o delegado da Polícia Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vinculado a DPF, que é um órgão da União. Então, você processa junto à União. Outra situação que, por exemplo, a MS criminal é cabível, situação que envolve patrimônio, bens que foram apreendidos de maneira indevida. A tutela de bens pode ser tutelada via habeas corpus? Não, eu não tenho direito ambulatorial em jogo. O que eu tenho em jogo é direito patrimonial. Se eu não posso tutelar via HC, eu vou tutelar via mandado de segurança. Então, o que você vê de mais comum, pessoal, em MS criminal é envolvendo apreensão de bens. O indivíduo que tem seus bens apreendidos, ele tem incidente processual de restituição de coisas, ele tem também à sua disposição o embargos de terceiro, ou os próprios embargos do acusado, mas ele também pode se valer do mandado de segurança, conforme atualmente também entende o STJ. Então, vocês sabem utilizar o MS criminal porque vocês já conhecem o HC, já conhecem o habeas corpus. Então, naquelas situações em que nós já discutimos, em que não cabe HC, pode caber MS. Muitas vezes vai caber MS. Sobretudo porque o que a gente busca tutelar não é o direito à liberdade. A liberdade de ir e vir, de ficar, permanecer, mas é um outro direito. Então, quando envolver, por exemplo, questão patrimonial, você vai utilizar mandado de segurança criminal. Tem um ponto que é muito importante. Se tem uma coisa que eu quero que vocês decorem, assimilem de mandado de segurança criminal, pessoal, isso aqui também é importante para a vida prática. A minha memória ser terrível não me atrapalha em nada, tá? Eu trabalho exatamente assim. Eu sei que tem a súmula e sei o que ela diz. Então, eu jogo no Google. Para fazer prova, eu sei que tem uma súmula, eu sei o que ela diz, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo no índice do meu vademecum, mas decorar, eu não consigo decorar número de súmula e coisas de tudo. No MS criminal, pessoal, eu podia ter postado o material que eu fiz para vocês, né, que estava lá, ficaria mais fácil. No MS criminal, eu sempre vou precisar incluir uma figura no polo passivo da ação. Qual é o número da súmula? 701 do STF. Eu disse para vocês há pouco, imagine que você é acusação e você quer impugnar uma decisão. Você não pode usar HC, você vai usar MS. Se eu sou Ministério Público e eu estou impetrando o mandado de segurança contra uma decisão judicial, então eu sou acusação, tenho uma decisão judicial teratológica que eu vou impugnar via MS. Como que isso se daria, em regra? O autor é o Ministério Público, o polo passivo é o juiz de direito da vara tal. Isso aqui vai ser julgado
pelo tribunal. E o réu? E o contraditório e a ampla defesa para o réu? Porque, percebam, é a acusação impugnando uma decisão que, muito possivelmente, é contrária aos interesses do réu. No mandado de segurança, na estrutura de partes dele, pensada lá para questões não criminais, não tem nada nesse sentido. Mas qual foi a posição que se cristalizou, inclusive, na súmula do STF? Se você vai impetrar um MS contra a decisão judicial, e nas hipóteses em que essa decisão judicial é teratológica, você necessariamente tem que citar o réu para que ele seja litisconsorte passivo, ou seja, ele vai estar no polo passivo do lado do juiz aqui, ó. E ele vai ter direito a apresentar um ato defensivo, caso queira. Então, no mandado de segurança criminal impetrado contra a decisão judicial, embora a lei do MS não diga nada, embora não tenha nada no CPP que diga alguma coisa nesse sentido, em respeito ao contraditório e ampla defesa, o entendimento que vocês nunca vão deixar de esquecer é que o réu também será citado. O réu precisa ser citado também no MS criminal. Se eu fosse avaliador da OAB em segunda fase, eu com certeza perguntaria isso, colocaria na peça. Porque mesmo que o candidato não saiba o teor da súmula, não percebem que não é estranho você ter uma ação que impugna uma decisão contra o indivíduo que não pôde exercer contraditório pela defesa? Então é isso que a súmula evita, que ele tenha essa decisão proferida em seu desfavor, sem que tenha a chance de apresentar a sua versão. Porque se isso aqui fosse um recurso, ele teria oportunidade de apresentar suas contrarrazões. Agora, se esse MS faz às vezes de recurso, que a gente chama de sucedâneo processal, eu também preciso dar a chance para que a parte contrária possa se manifestar e pretender negar ou ir contra o que está sendo alegado nesse mandado de segurança criminal. Pessoal, no material de vocês está escrito de maneira menos caótica tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco. No material de vocês também tem o procedimento do MS, mas procedimento, não se assustem, que é igualzinho, é idêntico do habeas corpus, sem tirar nem pôr. Não tem instrução, o Ministério Público vai ser ouvido, a liminar pode ser deferida antes de pedir informações para a autoridade coautora, depois, tudo igualzinho se dá no habeas corpus, idêntico. Questões que chamam a atenção, que são diferentes em relação ao HC, esse prazo, 120 dias, que não existe no HC, isso aqui só existe no MS. E em relação ao polo passivo do MS, não é só a autoridade coautora, é a autoridade coautora mais a pessoa da jurídica que ela está vinculada. Então, são esses dois indivíduos que compõem o polo passivo. E se tratar de MS impugnando decisão judicial, eu necessariamente vou citar o réu para que ele apresente ato defensivo desse mandado de segurança criminal. Tudo certo, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação em relação ao mandado de segurança criminal? Professor, só uma pergunta. Pode falar, Jorge. Existe um mandado de segurança
criminal, e existe também mandado de segurança administrativo ou não? Em que sentido você fala administrativo? Contra alguma, contra multa, procedimento do órgão público, a situação também de, por exemplo, vigilância sanitária lacrar a empresa. Jorge, eu arriscaria chutar assim que 90%, 95% do mandato de segurança, eles se voltam contra propriamente atos administrativos oriundos da própria administração pública. Então, sem dúvida, sempre que você vê uma situação de ilegalidade na área administrativa, você se vale do MS enquanto remédio constitucional com natureza de ação para impugnar esses atos. Ele existe justamente para isso. Se a administração pública lacrou a empresa, está praticando um ato indevido, tributando de maneira indevida o indivíduo, é MS na lata. É para isso que ele serve. Então, eu diria aí que 95% ou mais dos mandatos de segurança vão se voltar contra ações desse sentido. Até porque a utilização de mandado de segurança contra particulares, ela é muito restrita. Eu só posso utilizar MS contra ato de privados, de particulares, quando esses privados estão no exercício de função pública. Vocês, por exemplo, imaginem que vocês acabaram de terminar o curso de vocês, o pessoal do nono está nas vésperas, pessoal do sétimo, ano que vem praticamente não, ano que vem. Vocês acabaram de concluir o curso de vocês e vocês querem um diploma. E a faculdade fala, olha, eu não vou te dar o diploma não, você está devendo. Deu algum erro no seu FIES, ou você não pagou por causa da pandemia e, sei lá, não conseguiu. E a instituição fala, olha, a Anhanguera fala, ou não, a Anhanguera não, qualquer outra instituição, não vou falar isso de forma gravada, qualquer outra instituição de ensino privado, de ensino superior privado no Brasil, menos a nossa, fala para você, eu não vou te dar seu diploma, porque você está devendo. Isso é um ato ilegal. Isso é um ato que contraria a lei que rege a educação e ensino superior no Brasil. Você não pode privar de diploma o indivíduo em razão de débito. Você é instituição de ensino que vai encher o saco da pessoa por meio dos meios cabíveis, mas não segurar diploma. Nessa situação, por exemplo, pessoal, olha só que coisa interessante. Vocês podem utilizar mandado de segurança. Caso isso, hipoteticamente, venha a acontecer. Porque nessa situação, a instituição que presta atividade de ensino superior, ela é uma autorizada da União, por meio do MEC, para prestar um serviço público que, em tese, que em princípio, que de acordo com o idealizado pela Constituição, seria prestado pela própria União. Porque a União presta com prevalência, deveria prestar para todos ser ensino superior, os estados o ensino médio e os municípios o ensino fundamental. Então, e isso é tão maluco que esse MS seria julgado na Justiça Federal, um ato contra uma instituição de ensino privada pelo Brasil. Mas perceba que isso é uma situação bastante específica. Em regra, é tudo contrato administrativo emanados, oriundos da própria administração pública. Os exemplos que você colocou são bastante corriqueiros. Então, é muito comum. Agora, MS, faz tempo que eu não vejo mandado de segurança. O último que eu vi foi mandado de segurança contra a Polícia Federal, eu vi acho que mês passado, porque não deixou os imigrantes venezuelanos entrarem no Brasil. Os imigrantes venezuelanos, por meio da Defensoria Pública da União, impetraram o MS contra o ato do delegado da Polícia Federal. Porque se vocês sabem também que os direitos e garantias do artigo 5º da Constituição Federal são assegurados a todos aqueles que estão em solo nacional, independentemente de aqui residirem ou apenas estar de passagem. Mas, enfim, o que você deu de exemplo é o dia a dia, Jorge, é o que acontece mesmo. O criminal, ele é mais restrito.
mas o grosso é contra atos administrativos. Entendi, professor. Obrigado. Imagina, não por isso. Pessoal, alguma questão, alguma colocação, tudo certo? Professor, um adendo dessa situação que o senhor falou do diploma, da emissão dele, o senhor vê assim que a via normal seria, por exemplo, o protesto, né? Elas poderiam protestar Sim. daquele acadêmico do curso e segue, né? Que é Sim, e segue a vida. Não, porque a instituição de ensino ela pode protestar, ela pode colocar o nome do aluno, da aluna em cadastro de proteção ao crédito. Agora, privado o diploma é um ato ilegal. Privado o diploma é abuso. Privado o diploma não pode. Até porque às vezes o indivíduo precisa do diploma para conseguir trabalhar e fazer frente aos gastos, né? Verdade, certinho. Bom, pessoal, eu peço desculpa pela aula mais caótica, sem slides. Eu vou tentar não fazer isso de novo, porque na minha cabeça eu tenho os pontos que eu vou abordar, mas à medida que começo a falar, às vezes não fica tão coerente. De todo modo, tudo que eu disse para vocês, e de maneira organizada, de maneira bastante concatenada, tá no material que vocês têm, e acho que está um pouquinho maior dessa vez, deve ter, sei lá, 7, 8 páginas, porque a gente tratou das duas ações que faltavam. Mas, assim, são duas ações bem tranquilas. A revisão exige um pouquinho mais de atenção, porque tem algumas especificidades, mas se você entende habeas corpus, você entende o MS, porque ele é subsidiário e são ambos remédios constitucionais que se assemelham muito. Um tutela direito ambulatorial, o outro qualquer direito líquido e certo. Pessoal, a gente acaba aqui as ações autônomas de impugnação, que são apenas essas 3, com um destaque muitíssimo especial para o habeas corpus. Eu estou devendo para vocês extraordinário especial e ordinário constitucional, que a gente vê na próxima aula, e próxima aula também, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eita, pessoal, acabou mesmo o semestre. Dia 20, então, a gente tem essa aula, e vocês, pelo que eu tenho aqui de calendário, vocês fazem prova já 27. Então, eu no dia 20, eu vou tentar conversar com vocês com a prova feita já, tá? Porque aí, se tudo correr bem e eu conseguir me organizar, eu já até libero a prova para vocês, e aí vocês conseguem, quem conseguir adiantar, porque, salvo engano, vocês vão começar a semana de provas com a minha prova, que seria dia 27. Porque a gente tem feriado no fim da outra semana. Então, mas enfim, depois eu vejo meu calendário aqui, eu dou um alô para vocês na nossa próxima aula, que se for o caso, eu já deixo vocês com a prova no jeito, na mão, e aí vocês já cumprem com êxito, com aprovação, a nossa disciplina. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma colocação, mas lembrando que quem não quiser falar aqui agora, não tiver o que falar, lembrar depois, me procure pelo WhatsApp, me procure pelo e-mail. Estou sempre à disposição de vocês. E, de qualquer forma, a gente se vê na semana que vem, no dia 20 de maio, sem problemas técnicos, sem frio, espero, embora a tendência agora, junho e julho, não tem como fugir muito disso. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelas participações, pelas interações, pela atenção, pela presença de todos vocês nessa quinta-feira à noite. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. professor. Boa noite. Ó, professor, obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Muito obrigada.